Você está pronto para entrar no desconhecido? Aqui as sombras sussurram histórias que poucos ousam contar. Histórias que assombram, lugares que escondem segredos. O ponto de ônibus. Uma simples espera, ou o começo de um pesadelo. Não olhe para trás, apenas aperte o play. O escritor. Nem toda história precisa de um final feliz. Mas essa nunca deveria ter sido escrita. Descubra por quê. O parque. A luz do dia, um lugar comum. À noite, um portal para o desconhecido. Dê o primeiro passo, se tiver coragem. A festa do pijama. Risadas, segredos e uma promessa de diversão. Mas alguém não foi convidado. E ele já chegou. Você tem coragem de continuar? O ponto de ônibus. Em uma noite escura de outono, uma senhora que tinha acabado de conduzir uma sessão de treinamento em uma fábrica no interior estava sozinha em um ponto de ônibus, esperando pacientemente o ônibus chegar e levá-la de volta à cidade. 10 minutos se passaram. O ônibus já deveria ter chegado. Ela pensou consigo mesma, e ainda assim ela ainda estava lá esperando. Então, com o canto do olho, ela viu algo. Um homem estava se aproximando lentamente em direção ao ponto de ônibus e ela. Por favor, não seja esquisita, ela pensou consigo mesma. Onde diabos está esse ônibus? Com certeza a pessoa entrou na luz do ponto de ônibus e ela foi tomada por uma sensação de pavor. O morador de rua exalava um odor fédido. Ele disse: "Com licença?" Ela respondeu. Ele repetiu: "Desculpe, não tenho." Ela respondeu. E então, ele ficou ali parado em silêncio olhando para ela. Ela ficou com muito medo naquele momento. Ela estava prestes a pedir para ele se afastar quando ele falou novamente. Ela já estava farta. Esse cara estava realmente dando arrepios nela, e ela se sentiu assustada e vulnerável. "Olha, eu não tenho!" Ela gritou para ele. "Agora me deixe em paz ou eu chamo a polícia." Ele olhou para ela, então olhou em volta, e então simplesmente foi embora. Ele passou por ela e seguiu seu caminho pela estrada. Noite adentro, ele havia seguido em frente, mas isso certamente não a fez se sentir melhor. Ela repassou em sua cabeça o que tinha acabado de acontecer e então rapidamente começou a pensar no que deveria fazer em seguida. Ela estava sozinha em uma área desconhecida, esperando por um ônibus que parecia que nunca viria. Agora ela se sentia extremamente assustada. E se ele voltasse? O que ela faria então? Quando decidiu pegar o telefone e chamar um táxi, o ônibus chegou. "Oh, graças a Deus", ela pensou, e assim que a porta se abriu, ela pulou a bordo e sentou-se. Seu coração estava acelerado, mas ela estava segura. A porta fechou e ela perguntou ao motorista: "Quanto?" O motorista respondeu. Quando ele a deixou inconsciente, apagou as luzes e foi embora noite adentro. O escritor. Vários anos atrás, um jovem escritor alugou uma cabana remota à beira de um lago nas montanhas para que pudesse se livrar de distrações e interrupções enquanto trabalhava em seu próximo romance. Em sua primeira semana, ele conseguiu realizar uma quantidade impressionante de trabalho. E embora os sentimentos de isolamento e solidão estivessem sempre presentes, ele ainda sentia como se alguém estivesse lá observando-o. Então, no final de uma tarde de domingo, ele ouviu o que pensou ser alguém chamando seu nome. Ele rapidamente desconsiderou isso e atribuiu isso a ter se tornado excessivamente perceptivo a ruídos e sua imaginação criativa correndo solta. Então aconteceu de novo, e de novo. E então ficou tão claro que ele não teve dúvidas de que era seu nome que estava sendo chamado. Ele deixou sua mesa e foi até a janela para ver de onde vinha. Em uma casa grande e velha, não muito longe de sua cabana, que ele pensava estar desocupada, havia um garotinho que claramente chamava seu nome e acenava para ele. O homem ficou extremamente perturbado com isso e acenou de volta para o garoto. O garoto então se afastou da janela. O homem ficou ali parado, se perguntando como diabos esse garoto sabia seu nome. Ele ponderou as possibilidades e finalmente percebeu
que a cabana que ele havia alugado devia pertencer à família que morava lá agora. O agente deve ter deixado eles saberem quem ele era. Um pouco irritado com isso, mas não deixando que isso o afetasse, ele voltou ao seu trabalho. Algumas noites depois, enquanto dormia, ele ouviu seu nome sendo chamado novamente. Mais uma vez, ele primeiro pensou que fosse o vento. Logo ficou tão claro que não havia dúvidas de que essa criança estava chamando seu nome novamente. Ele se levantou e foi até a janela. Para seu choque, o garotinho estava do lado de fora da janela vestindo nada além de um par de shorts. O garotinho sorriu para ele e disse: "Peter, me ensina a nadar." O homem pensou que devia estar sonhando. "O que diabos está acontecendo?" ele pensou. Ele olhou de volta para o garoto. "Não, é madrugada. Vá para casa." O sorriso doce do garotinho, de repente, se transformou em um de raiva, e ele se virou e correu de volta para a velha casa do outro lado do caminho. O homem, zangado e ainda incrédulo, voltou para a cama, mas com esse estranho acontecimento em sua mente, ele não conseguiu dormir pelo resto da noite. Na manhã seguinte, cansado e zangado, ele foi até a velha casa para falar com os pais da criança pequena. Ele bateu na porta e ficou um pouco surpreso quando uma senhora idosa atendeu a porta. Ele foi direto ao ponto. "Você sabia que seu garotinho saiu ontem à noite? Ele veio até minha janela e pediu para ir nadar." A velha senhora olhou para ele, seu rosto se tornando raivoso. Para sua surpresa, seu rosto então se tornou triste e lágrimas começaram a rolar por seu rosto. "Essa é uma piada muito cruel," ela disse a ele. "Do que você está falando?" "Meu garotinho se afogou no lago há 20 anos, ela disse. Um arrepio percorreu o homem instantaneamente. "Mas e quanto a..." ele começou. Mas antes que ele pudesse terminar, ela bateu a porta e o deixou ali parado, confuso e assustado. Ele voltou para a cabana e naquela noite, ele novamente não conseguiu dormir nem um pouco, enquanto ponderava se realmente tinha visto o garotinho ou se ele estava lentamente ficando louco. Depois de algumas noites sem dormir e dias instáveis, ele percebeu que tinha batido em uma parede com sua escrita. Ele simplesmente não conseguia continuar seu trabalho e sentiu que precisava fazer uma pausa e se concentrar novamente. O tempo tinha esquentado um pouco, então ele decidiu que um mergulho relaxante seria exatamente o que ele precisava para ajudá-lo a clarear sua mente. Deixando os acontecimentos estranhos para trás, ele se aventurou na água e imediatamente se sentiu melhor. Ele flutuou de costas e contentemente deixou todo o estresse e preocupação flutuarem para longe. Então, de repente, ele ouviu de novo o som abafado do garoto chamando seu nome. De onde vinha? Ele ouviu de novo. Foi então que ele percebeu que estava abaixo dele. Ele abaixou a cabeça na água e o viu flutuando lentamente em sua direção. O sorriso inquietante em seu rosto mudou de repente para um olhar de pura maldade quando ele então se agarrou ao tornozelo. Incrivelmente angustiado, o homem tentou subir à superfície, mas não conseguiu se livrar e foi lentamente puxado para a escuridão fria e profunda até a morte. Semanas depois, após o editor do homem não conseguir entrar em contato com ele, a polícia foi enviada para tentar fazer contato. Eles nunca o encontrariam. O que aconteceu com ele só é conhecido pelos olhos que vigiam a cabana e cada movimento seu. O parque. O dia estava quente e o clima estava perfeito. Perfeito para um dia no parque. Uma jovem mãe e sua garotinha relaxavam contentes na grama verdejante. Respiravam o ar fresco do verão e ouviam o mundo passar. A garotinha, deitada de costas, estava se divertindo tentando distinguir os diferentes objetos nas nuvens. Ela riu enquanto via um porco, seguido por um rato que parecia estar perseguindo queijo. Ela podia fazer isso por horas, pois sua imaginação hiperativa nunca deixava de entretê-la. Então ela ficou um pouco assustada quando viu o que pensou ser o rosto de um demônio flutuando. Ele olhou diretamente para ela e enviou um arrepio por seu corpo. Ela fechou os olhos, esperou alguns momentos e então, quando os abriu novamente, ele havia sumido. Ela se sentiu aliviada com isso, mas não teve vontade de continuar seu jogo.
Ela fechou os olhos e tentou pensar em coisas felizes. Ela apenas se concentrou em respirar o ar fresco e relaxar no sol. À esquerda deles, uma bola de falta de um campo de beisebol voou por cima da cerca e direto para onde ela e sua mãe estavam sentadas. No último segundo, a mãe estendeu a mão e pegou a bola. Se não tivesse feito isso, ela teria batido no crânio da menina a toda velocidade. A mãe, furiosa com o quão descuidados esses jogadores de beisebol foram, decidiu ir até o campo e dar-lhes um pedaço de sua mente. "Não vá a lugar nenhum", ela disse à menina enquanto se afastava. A menina deitou-se e fechou os olhos. Ela não queria mais olhar para as nuvens. Ela se sentia mal. Ela só queria que sua mãe voltasse para que pudessem ir para casa. Alguns momentos se passaram, no entanto, quando a menina abriu os olhos novamente. O dia havia se transformado em noite, e não havia ninguém por perto e nenhum som para ser ouvido. "Mamãe!" Ela chamou, mas não houve resposta. "Mamãe!" Ela chamou novamente, mas ainda não havia nada. Ela estava assustada e sozinha. Então, ela viu uma criança pequena. Uma menina estava sentada no balanço sozinha. A menina olhou ao redor, procurando por sua mãe ou por qualquer outra pessoa, mas não havia ninguém. Era só ela e essa criança assustadora. "Quem é você?" A garotinha gritou, mas a garota no balanço não respondeu. Num piscar de olhos, ela estava mais perto, e outro mais perto ainda. Elas estavam agora cara a cara uma com a outra. "Quem é você?" Ela perguntou novamente. A garota olhou para cima, e um arrepio mortal percorreu a garotinha enquanto ela olhava, em seus próprios olhos, que foi seguido por um arrepiante "Eu sou você." Ela agarrou a garota pelo pescoço, e embora ela tentasse lutar, havia uma maneira de ela parar de ser arrastada para as profundezas da terra e para a vida após a morte. A festa do pijama. A noite, assim como a maioria das noites de verão na Carolina do Sul, estava quente e úmida. As cigarras e os grilos zumbiam com uma melodia monótona, e os sapos ocasionalmente se juntavam com um ou dois coachos. Esta noite, em particular, Molly se juntou à sua amiga Kate em sua casa para uma festa do pijama. Algo notável em sua casa é que ela estava envolta em uma floresta densa e era acompanhada apenas por algumas casas a cerca de 1,5 km da estrada. O quarto de Kate era um tipo diferente de assustador à noite. Ela tinha 4 grandes janelas em seu quarto, 2 atrás da cama e 2 ao lado, e sua mãe não tinha medo de bichos, já que viviam em 6 acres de floresta, sempre deixavam as cortinas abertas, sentavam-se na cama de Kate, cheias de energia, mas cheias de tédio, tentando pensar em como continuariam a noite. Molly olhou ao redor do quarto mal iluminado e olhou pelas janelas para a vasta escuridão. Ela implorou e implorou a Kate para deixá-la contar histórias assustadoras. Kate não era fã de coisas assustadoras, o que era justo, pois ambas tinham apenas 12 anos. Mas Molly encontrou excitação e entretenimento em coisas assustadoras, e com uma quantidade irritantemente grande de súplicas, ela convenceu Kate a deixá-la preencher a noite monótona com algum terror. Molly contou a ela muitas histórias assustadoras naquela noite, algumas de alienígenas, algumas de sequestradores, mas a mais memorável de todas foi a história de um garoto problemático. Era assim, o garoto estava tendo problemas para dormir devido à psicose, e então ficava sentado na sala de estar a noite toda assistindo TV. Uma noite ele viu, irradiado pelo luar, um velho sem rosto dançando no que parecia um manto feito de pele. Mas antes que Molly pudesse detalhar o destino do menino, um estrondo alto veio da janela atrás de Molly. O som que se assemelhava ao de uma batida agressiva. Os dois caíram no chão enquanto puxavam as cobertas sobre suas cabeças, com muito medo de confrontar a fonte. Eles ficaram tremendo em silêncio, pelo que pareceu uma eternidade antes que Molly espiasse para fora e não encontrasse nada na janela. Ela sussurrou para Kate. "Eu não vejo nada, mas precisamos fechar essas cortinas agora." Kate silenciosamente caiu no chão e Molly logo a seguiu.
Elas se esconderam embaixo as janelas de frente para sua cama, e Kate, escondendo o braço da janela, rapidamente agarrou a varinha de inclinação das persianas e fechou todas em uma ação instantânea. Molly, que estava na base das janelas de onde a batida veio, estendeu a mão para fechar as persianas. Mas antes que ela fizesse, sua curiosidade levou a melhor. Ela levantou a cabeça, olhou para fora e viu a coisa mais assustadora que ela já tinha encontrado. Um homem grande estava parado do lado de fora, olhando diretamente para eles. Um homem cujo rosto estava coberto com uma pele morta máscara, incapaz de se mover. Molly olhou para frente. Ela se sacudiu para fora de seu estado, paralisado, e puxou a varinha tilt, fechando as persianas, antes de se abaixar de volta para baixo da janela. Ela explicou a Kate o que tinha visto com uma voz trêmula e começou a chorar. Kate, não querendo deixar seus pais bravos, já que eles estavam proibidos de ficar acordados até tão tarde, decidiu não alertá-los. Eles não dormiram nada naquela noite. Em vez disso, eles se sentaram na cama com as luzes acesas, lendo a Bíblia. Na manhã seguinte, no café da manhã, parecia que o pai de Kate podia sentir algo não estava certo. Ele perguntou o que estava acontecendo, e eles sentiram que tinham que contar a ele que foram sinceros sobre ficarem acordados até tarde e o que tinham visto, como qualquer pai preocupado faria. O pai de Kate verificou o lado de fora perto da janela, mas não encontrou nenhum vestígio de uma pessoa lá, nenhum pertence, nenhuma pegada, não havia nada. E o mais estranho era que o quarto de Kate ficava no segundo andar da casa, a 8 pés do chão. Anos se passaram e o visitante mascarado nunca mais foi visto. E não foi até que Kate tinha 20 anos e seu pai faleceu. Ela encontrou entre seus pertences uma velha máscara de pele morta e empoeirada. A festa do pijama 2. A noite em que o passado voltou para assombrar. Era uma noite de verão quente e úmida, e um grupo de 4 amigas decidiu se reunir para uma festa do pijama na casa antiga da avó de uma delas, Lara. A casa, que ficava no meio de uma floresta isolada, era conhecida por histórias estranhas. Sussurros à noite, passos nos corredores e sombras que pareciam se mover sozinhas. Mas as garotas, cheias de energia e curiosidade, riram das histórias e decidiram fazer daquela noite uma aventura inesquecível. Tudo começou de forma inocente. Elas assistiram a filmes de terror, comeram pipoca e contaram histórias assustadoras, à luz de velas. Lara, no entanto, parecia um pouco desconfortável. Ela nunca havia dormido naquela casa antes e algo naquela noite parecia errado. Enquanto as outras riam e brincavam, Lara sentia uma presença observando-as, como se algo estivesse escondido nos cantos escuros da casa. À meia-noite, as luzes começaram a piscar. As garotas riram nervosamente, achando que era apenas um problema na fiação antiga. Mas então, ouviram um barulho vindo do porão. Um som de arrastar, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo chão. Lara sugeriu ignorar, mas suas amigas, movidas pela curiosidade e pelo medo, decidiram investigar. Com uma lanterna na mão, elas desceram as escadas rangentes do porão. O ar estava gelado, e o cheiro de mofo era insuportável. No canto mais escuro, encontraram uma velha caixa de brinquedos coberta de poeira. Dentro dela, havia uma boneca de porcelana quebrada, com olhos que pareciam seguir seus movimentos. A boneca tinha uma expressão assustadora, como se estivesse sorrindo de forma maligna. Foi então que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. A lanterna falhou, e as garotas ouviram risadas agudas ecoando pelo porão. Quando a luz voltou, a boneca não estava mais na caixa. Ela estava sentada no topo das escadas, olhando para elas com um sorriso ainda mais largo. As garotas correram de volta para o andar de cima, mas a boneca continuava aparecendo em diferentes lugares da casa. No sofá, na mesa da cozinha, até mesmo em frente à porta do banheiro. Lara, desesperada, lembrou-se de uma história que sua avó contava. Há décadas, uma menina chamada Clara havia desaparecido naquela casa durante uma festa do pijama. Clara
Era conhecida por sua boneca de porcelana, que ela carregava para todos os lugares. A avó de Lara sempre dizia que Clara nunca havia deixado a casa e que ela ainda estava procurando suas amigas. À medida que a noite avançava, as garotas começaram a desaparecer uma por uma. Lara ouvia seus gritos ecoando pelos corredores, mas quando corria para procurá-las, não encontrava ninguém. A boneca continuava aparecendo sempre mais perto, sempre mais assustadora. No final, Lara se viu sozinha, sentada no meio da sala com a boneca em seu colo. Ela olhou nos olhos da boneca e viu refletido neles o rosto de Clara, sorrindo e sussurrando: "Finalmente você veio brincar comigo." Quando o sol nasceu, a casa estava vazia. Nenhum vestígio das garotas foi encontrado, exceto pela boneca de porcelana, sentada no sofá da sala como se estivesse esperando pela próxima festa do pijama. Se você ama o terror, inscreva-se e ative as notificações. Histórias assim, você só encontra no Lendas Sombrias. Todos os dias às 18 horas. Até a próxima.